amados e amadas, mais uma vez aqui com vocês para continuar o nosso estudo bíblico. No primeiro vídeo eu falei, Eu falei sobre Gênesis 1, 2 e 3, sobre a criação do mundo, Adão e Eva, como Deus criou o mundo, os animais, as plantas, e ali colocou o homem e a mulher. E falei sobre o pecado que afastou o homem de Deus, e expulsou o homem do paraíso, o homem e a mulher do paraíso, por causa do pecado da desobediência, que na verdade era o pecado de querer ser independente de Deus, de querer viver uma vida como Deus. Foi enganado, o homem e a mulher foram enganados pela serpente, que é o inimigo, nosso inimigo das nossas almas, falando para eles que se eles deixassem, que eles comessem aquele fruto proibido, eles seriam iguais a Deus, eles não iriam mais precisar de Deus, eles seriam independentes de Deus. E esse desejo de querer ser independente de Deus gerou os outros pecados, gerou a desobediência e geraram os outros pecados que existem no mundo hoje. E para que a gente possa voltar para o Éden, voltar para o jardim, voltar à presença de Deus, essa presença gloriosa de Deus, nós precisamos ser dependentes dele, depender de Deus para tudo, pedir orientação de Deus e entregar nossas vidas a Ele, entregar nossas vidas a Jesus. E dessa forma nós podemos voltar para o nosso jardim do Éden. O Éden voltar para dentro de nós, que o Éden hoje tem o significado de você viver na presença de Deus, viver totalmente dependente de Deus. Hoje nós vamos continuar nosso estudo e vamos para Gênesis 4, falar sobre Caim e Abel, que Caim e Abel foram filhos de Adão e Eva, Logo depois que eles foram expulsos do paraíso, eles geraram esses dois filhos, Caim e Abel. E eu vou ler um pouco aqui do texto, não vou ler o texto todo, porque é muito grande, mas vou ler um pouco aqui. Caim e Abel, Gênesis 4. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Mas de Caim, da sua oferta, não se agradou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se procederes bem, o pecado jaz à porta. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guarda do meu irmão? E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão derramado na terra clama a mim. E agora, maldito és tu na terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra, esta não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. E então disse Caim ao Senhor: é muito grande o meu pecado para que eu possa ser perdoado.
Eis que hoje me expulsas para longe da tua presença e me esconderei, serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que mata Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o encontrasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Então, gente, essa é a história de Caim e Abel, né? Então, Caim e Abel foram filhos de Adão e Eva, os primeiros filhos de Adão e Eva, né? Abel, Caim, ele era lavrador, e Abel foi pastor de ovelhas. Eles resolveram fazer uma oferta ao Senhor. E Caim trouxe dos frutos, né? Das ervas, a sua oferta para Deus. Porém, Abel trouxe as primícias, trouxe a primeira ovelha, né? Aqui. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E Abel trouxe o primogênito, o melhor que ele tinha, a melhor ovelha, primogênita, as primícias. O melhor que ele tinha, ele trouxe para oferecer para Deus. E Caim trouxe, talvez ele não tenha trazido o melhor, talvez ele tenha colocado o que sobrou, o resto, né? Então, Deus se agradou mais da oferta de Abel, que era uma ovelha que ele trouxe para sacrificar ao Senhor. E o que acontece nessa história? Caim ficou revoltado, descaiu-lhe o semblante, ou seja, o seu semblante ficou triste, abatido, chateado, e Deus viu que o seu semblante mudou. Então, quando a gente está chateado, já mostra no nosso semblante, né? Nosso semblante já mostra. Se você se chateia com alguma coisa, o seu semblante mostra, ele se descai, né? Fica caído, fica triste, fica abatido. Então, o semblante de Caim descaiu. E Deus, por que você está triste? Por que você descaiu o semblante, né? E ele ficou irado, ficou com muita raiva e com inveja, talvez, porque Deus aceitou mais a oferta do irmão, que é dele. E o que ele fez? Com muita raiva, ele levou seu irmão para o campo lá e o matou. E cometeu o primeiro pecado de assassinato, que é registrado na Bíblia. E que história triste, né? Porque muitas vezes é isso que acontece. Deus gostou mais da oferta de Abel, porque Abel trouxe as primícias, trouxe a sua ovelhinha. E o que eu posso trazer dessa mensagem também é que ela aponta para o sacrifício de Jesus. Que Jesus também morreu como um cordeirinho, morreu como um cordeiro para nos salvar. Então, o justo morrendo pelo pecador. Abel era justo. Abel era um homem bom. Abel era temente a Deus, amava a Deus sobre todas as coisas. Abel era um bom rapaz. Enquanto Caim era um mal, tinha um índole mal, que chegou a matar o seu próprio irmão, né? Então, o que isso nos leva a pensar? Isso é que a Bíblia, desde o início da Bíblia, tudo aponta para
Jesus, para o sacrifício de Jesus. O justo morrendo. Um justo teve que morrer para que a gente fosse salvo. A ovelha que foi sacrificada ali e Abel trouxe para sacrificar, também foi a que foi aceita por Deus, que foi o cordeiro, o primogênito. E Jesus é o filho primogênito de Deus. E ele foi o cordeiro que morreu por nós também. Então, desde o Velho Testamento, toda a Bíblia aponta para Jesus. Se você for ver, aponta para Jesus. E quem morreu? O justo. O Abel, que era um rapaz bom, um homem bom, um homem temente a Deus. E quem ficou? O pecador. O Caim, que tinha uma índole mal. E o que acontece às vezes? E nós, Jesus morreu por nós, mesmo a gente não merecendo, mesmo nós temos a índole mal, mesmo a gente sendo pecadores, Jesus morreu por nós como um cordeiro que se entregou para nos salvar. E eu vejo isso assim apontando, né, para o sacrifício de Jesus na cruz por nós, essa história de Caim e Abel. E mesmo Abel sendo tão mau, matou seu irmão, fez coisas erradas, ele não ofereceu uma oferta boa para Deus, mesmo assim Deus ainda o preservou da morte, colocou um sinal nele para que ninguém o matasse, mas ele foi amaldiçoado por isso, porque pelo fato dele ter matado seu irmão, ele foi uma pessoa maldita, porque tudo que ele fosse plantar não iria nascer, né? Foi o que Deus falou para ele, né? Quando lavrares a terra, esta não te dará mais sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. E é assim que acontece com as pessoas criminosas. Elas vivem sendo fugitivas, vagabundas, elas não têm morada certa, elas vivem com medo de ser presa. E é assim, a maldição recai sobre uma pessoa que mata outra, que faz algum pecado desse jeito, né? Desse tipo. Bom, o versículo 4 conta essa história, né? Do nascimento de Caim e Abel e da morte de Abel. E logo depois vem a genealogia, né? Ou daqui no versículo 5, a genealogia de Sete, que foi um dos filhos de Adão também. E Caim teve um filho chamado Enoque. Enoque, ele andou nos caminhos do Senhor. Olha só, Caim foi todo errado, fez coisas erradas, mas o filho dele foi Enoque. E Enoque andava com Deus. E chegou um tempo assim que ele não foi visto, por conta de Deus tomara para si. Enoque não chegou nem a morrer. Deus tomou ele para si, de tão bom que ele era, né? Vamos aqui para o próximo capítulo, que é o capítulo 6, que fala da corrupção da humanidade. Gente, eu vou até o capítulo 7, né? Noé e sua família entram na arca. Mas antes disso, a corrupção da humanidade. Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles
dias gigantes na terra. E outras nasceram também quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aí vem a geração de Noé, né? Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Só que a terra estava corrompida diante da face de Deus. A terra se encheu de violência e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. E Deus anunciou o dilúvio. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca e calafetarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás, de 300 côvados e comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, de 30 côvados a sua altura. Então o que foi que aconteceu aqui? A terra se encheu de violência, a terra se encheu de pecado, o homem se encheu de pecado, de violência e muita promiscuidade, muita coisa ruim. Mas tinha um que amava Deus, que era Noé. E Deus se agradava de Noé. E Deus quis destruir a terra, ou destruir o homem que estava na terra. Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque o homem começou a se corromper. Mas tinha um que amava Deus e era Noé. Noé e sua família. E Deus falou com Noé: você vai construir. Deus falou que ia derramar um dilúvio, uma chuva muito forte sobre a terra, que ia cobrir a terra e todos iriam morrer. Mas Deus falou com Noé que ele fizesse uma arca muito grande e lá colocasse toda a sua família e os animais, o macho e fêmea, todos os animais da terra, macho e fêmea, para que eles não morressem, né? Para que eles pudessem se multiplicar depois, né? E entrassem na arca. Então Noé passou muitos anos construindo esta arca. Ele anunciava que ia haver um dilúvio, as pessoas não acreditavam nele, não confiaram nele. E mesmo assim ele continuou confiando em Deus e construindo essa arca gigante, né? Um navio, um barco gigante. E lá ele colocou todos os animais macho e fêmea, de cada tipo de animal, um casal macho e fêmea. E lá ele colocou também a sua família, seus filhos, sua esposa, seus filhos e suas noras, dentro desta arca. E aconteceu que no dia do dilúvio, Deus mandou, quando Deus começou a mandar a chuva, Deus trancou a porta da arca, para que Noé não tivesse piedade das pessoas, para que Noé não abrisse mais aquela porta para as pessoas. E ali veio o dilúvio e destruiu toda a terra. Todos que estavam fora da arca morreram, todos os animais também que estavam fora da arca morreram. Só Noé e sua família sobreviveram. E ali passou 40 dias, 40 noites, até que as águas começaram a diminuir. E Noé soltou um corvo e uma pomba, né, numa janelinha, e elas voltaram. Então ainda não tinha cessado as águas na terra. E ali ele mais uma vez soltou uma pombinha, e a pombinha voltou com a folhinha. Ele viu que já estava secando as águas, já tinha árvores.
até que secaram todas a água e ele saiu com sua família e os animais da arca. E Deus fez uma aliança com Noé, né? Ele fez uma aliança que ali ele abençoou toda a família de Noé, que todos se multiplicassem e crescessem, e que ali ele colocou um arco na terra, né? E hoje a gente chama de arco-íris, mas na verdade é o arco da aliança. E esse arco significa que não vai haver mais nenhum dilúvio sobre a terra, que Deus não vai mais destruir a terra com dilúvio. Então o arco-íris é o arco da aliança que Deus colocou na terra para que não houvesse mais, assim avisando aos homens, para que não houvesse mais dilúvio. Então lembrará da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, e de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Então, quando se ouve, se você vê o arco-íris, hoje o arco-íris tem vários significados, mas na verdade é um arco da aliança, é uma aliança que Deus fez conosco, que não haveria mais dilúvio sobre a face da terra. E nós estamos vivendo dias parecidos com os dias de Noé, não é mesmo? Nós estamos vivendo dias de muita violência, de muito pecado, muita promiscuidade no mundo, muita falta de respeito com Deus, muitas coisas erradas acontecendo no mundo. E o que acontece nos dias de hoje é que nós estamos aguardando, ansiosos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E devemos estar como a família de Noé, protegidos dentro da arca. A arca é a nossa comunhão com Deus. A arca é estar junto com o povo de Deus, congregando numa igreja. A arca é buscar o Senhor de todo o coração, é estar orando, buscando ao Senhor, é viver na dependência dEle, é viver na orientação de Deus. Devemos ser como a família de Noé, estar na arca, buscar estar na arca, buscar esta salvação. A arca é quando você entrega sua vida a Jesus de todo o coração e aceita Ele como seu Salvador. Ali você está protegido na arca. E eu espero que todos nós possamos estar vivendo como a família de Noé, protegidos na arca do Senhor, protegidos na presença de Deus, na presença do nosso Senhor, para que nenhum mal venha contra a nossa família, nenhum mal venha contra o nosso lar. Que possamos buscar Deus de coração a cada dia e possamos estar protegidos nesta arca, que é a presença de Deus em nossas vidas. Desejo a todos que vocês possam serem abençoados com essa palavra a cada dia nas suas vidas. E estejam lendo na Bíblia de vocês Gênesis 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu fiz apenas um resumo e vocês leem em casa, tá bom?
possam ser grandemente abençoados. E não se esqueça de dar o seu like no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de nos abençoar com um like.